Boa tarde, doutora Kelly. Que prazer enorme tê-la aqui com a gente novamente. Prazer, Carlinha. Mais uma tarde em que vamos falar de assuntos tão importantes para a vida de toda mulher. É isso. E hoje a gente vai falar sobre propósito, né? E a gente faz uma pergunta para quem está nos assistindo agora. Você está vivendo ou apenas existindo? Isso é muito sério. Isso é fundo, né? Isso vai lá na nossa alma, né, doutora? Exatamente. É o porquê que nós estamos levantando todos os dias, é o que nos move, é o que nos faz ter sentido todos os dias. E como é importante a gente perguntar esse porquê. Por que eu estou fazendo essa escolha? Por que eu quero seguir esse caminho? E quando a gente consegue alinhar o propósito, que é o nosso porquê, a nossa rotina, ao nosso trabalho, tudo fica mais leve. Isso não quer dizer, Carla, que vai ficar mais fácil. Sim. Só vai ficar mais leve. E talvez a gente mantenha aquele encanto que nos faz ter a vontade de vencer todos os dias. É isso. A gente sabe, doutora Kelly, que muitas mulheres, na verdade, elas têm assim um chamado interno. Mas não sabem por onde começar. Qual o primeiro passo que você poderia nos ajudar, inclusive, a também ajudar quem está em casa nos assistindo? Excelente pergunta, porque as pessoas querem ter um propósito, mas não sabem onde buscar esse propósito. E sabe onde está a resposta? Dentro de você. O caminho é silenciar. O que eu sonho, o que eu desejo, que impacto eu quero deixar na vida das pessoas. O mundo é muito barulhento. Todos os dias é um monte de gente falando um monte de coisa e várias expectativas sendo criadas, tanto por nós mesmas como por outras pessoas ao nosso redor. Mas a pergunta é, se ninguém estivesse olhando, você escolheria esse caminho? Você faria isso? Isso te move a fazer, levantar todos os dias, a brilhar, a ser você mesma? Então, a resposta está dentro de cada uma de nós. É o que nos move. Eu por exemplo, tenho um propósito hoje muito claro na minha vida. Você sempre teve soube, por exemplo, do seu propósito, ou você foi descobrindo isso aos poucos? Eu fui descobrindo aos poucos. O propósito ele não é algo grandioso, que você tem que ter ele pronto para você persegui-lo, né? Ele é algo que você vai construindo paulatinamente, passo a passo na sua vida. É quando você vai percorrendo um caminho e vendo que aquilo é gostoso de fazer. Que mesmo sendo árduo, muitas vezes, o caminho, você tem a satisfação da execução daquele caminho. Você se sente feliz, mesmo com todas as dificuldades. Então, aquilo é o seu propósito. Eu falo muito nas minhas redes sociais, como pratico e estudo, porque tenho doutorado na área. Então, meu propósito é tornar a vida das pessoas mais leve, mas principalmente com a independência financeira. Eu sempre tive esse cerne, desde criança. Comecei a estudar e depois comecei a empreender e agora eu me vejo totalmente vivendo o meu propósito. O seu propósito. E como diferenciar, doutora Kelly, propósito de pressão social ou do que esperam de nós? É exatamente a leveza. A leveza, né? Como eu falei no início. E não é que eu esteja dizendo que vai ser fácil. Não, o caminho pode ser até difícil, mas ele é gostoso de executar. Ele é prazeroso quando você atinge o resultado final. Eu sempre digo, por exemplo, estudar não é bom. Bom é tomar cerveja, comer churrasco, conversar com os amigos. Agora, gostoso é a gente ver o resultado do estudo. E assim é o nosso propósito. Muitas vezes ele vai ter dificuldades, N vezes. Por exemplo, eu que lido com muitas mulheres faltam a decisão de fazer. E eu vou lá, o que falta para você tomar a decisão? Que impulso você está precisando? Você precisa de mais inspiração, você precisa de mais dinheiro, você precisa de pessoas ao seu redor lhe ajudando, uma rede, porque tudo isso é importante para você conseguir manter o encanto pela vida, pelo seu negócio, você não perder o encanto pelo que você está construindo.
É interessante, ontem eu postei um vídeo sobre fazer a comida para os meus filhos, né? Então, quero inclusive aproveitar para convidar vocês para seguirem aí o Instagram da doutora Kelly, porque ela dá tantas diquinhas boas lá pra gente. São essas pequenas sacadas que fazem a diferença, né? Demais. Tudo é como a gente enxerga a situação. Então, ontem, voltando para essa postagem que eu fiz ontem, o meu filho sempre me faz essa pergunta à noite, quando chega em casa. A gente chega em casa às 9h30 da noite, eles estudam até 9 horas da noite. Mamãe, como é que a senhora consegue estar tão linda e ainda sorrindo e brincando uma hora dessa fazendo a comida? E eu disse, meu filho, é uma força que eu não sei explicar de onde vem. Mas é um propósito de quê? Eu passo poucos momentos com eles, vivendo Sim. só eu e eles. Então, eu tenho que ser a minha melhor versão de mãe. Mesmo quando tá cheia de problemas, mesmo quando você tá ali cheia de conta, cheia de tudo. E boletos não faltam para quem é empresária. Não falta. Tá cada dia mais difícil nesse país. Então, assim, mas o meu propósito é o quê? Ser a melhor mãe que eu puder, dos momentos que eu estou com eles. Então, eu me dou nesse momento. E isso é quase todas as noites. As pessoas duvidam que eu estou linda durante o dia, mas eu estou linda também fazendo a comida para eles. Porque eu tenho um propósito também de ser uma boa mãe. E é gostoso fazer comida para os filhos, né? Maravilhoso, amo. Né? Eu amo também. Eu acho que a gente precisa, gente, inclusive, já que nós estamos falando aqui sobre família, filhos, a gente precisa parar de reclamar, sabe, doutora? Não. A gente reclama demais. Essa comida tá quente, essa comida tá ruim, eu vou pra cozinha, eu vou isso, eu vou aquilo. Se a gente mudar deixar de estar reclamando para agradecer e dizer, meu Deus, que bom que eu tenho essa panela para cozinhar, que bom que meus filhos estão aqui comigo para comer da minha comida, que bom que isso aqui... Porque a energia como você emana, o que você vibra... volta para você. Tudo volta. O seu pensamento é exatamente a sua realização. Tudo que você deseja, tudo que você fala, se realiza. Então, quando você reclama, o mundo vai lhe dar mais do que você está reclamando. Agora, quando você agradece, o mundo também devolve mais para você. Isso é um fato real. E o que é que você diria para quem nesse momento está nos assistindo e que está apenas existindo, que fica presa ali na rotina? Porque tem muita gente que fica preso na rotina, está só existindo e não consegue alavancar, não consegue ir além. Que conselho você daria para a gente? Vamos começar assim, você não precisa virar a vida de cabeça para baixo de uma hora para outra. Agora eu vou viver o meu propósito, vou virar de cabeça para baixo e mudar tudo. Não. Você pode começar com pequenas atitudes. É ler um livro, é decidir que na sua agenda você vai passar algumas horas com pessoas que já tenham um propósito definido e que você pode seguir essa pessoa e ser inspirada por essa pessoa. É você tomar a decisão de estar em um grupo, numa rede importante de pessoas que pensam como você, que desejam a mesma coisa que você. Seja uma leitura, seja uma atitude, enfim, o que importa é você definir o seu propósito e dar o primeiro passo rumo a ele. Nesse momento, você vai ver que tudo ao seu redor começa a mudar. Tudo ao seu redor começa a fluir de forma mais leve. E você vai ficar mais feliz. E quando você é mais feliz, as pessoas ao seu redor também são mais felizes e você vai transmitindo e transbordando tudo o que você tem de bom para as pessoas ao seu redor. Tá vendo, gente? É exatamente isso. E por falar sobre essa conexão, por falar sobre tudo isso, eu não posso deixar de falar nessas suas peças lindíssimas, porque desde a hora que a doutora Kelly chegou aqui, que eu não paro de olhar para esse colar maravilhoso e esse brinco. Doutora, já quero. Adivinha de onde é, Carla? Da Zemp. Da Zemp, né, meu amor? Olha só, deixa eu aproveitar para dizer para você que está aí nos assistindo. A doutora Kelly, ela é CEO da Zemp. Das lojas Zemp. Né?